Olá, queridos, bem-vindos vocês ao nosso novo vídeo. Então, o sistema, ele sempre soube do poder que nós humanos temos, e o sistema que é regido por pessoas não humanas, não pessoas, mas por draco-reptilianos, por alienígenas, pela ponta da pirâmide, pelos chapéus pretos que tem como acima deles os seus deuses Anunnakis, né? Enki, Enlil e todos mais. Então, a ponta da pirâmide sempre quis subjugar o mundo, subjugar o planeta, para que todos ficassem receptivos, dominados, né, e submissos às ordens do sistema. E isso que a gente teve até agora, até então. Então, a partir desse momento em diante, nós estamos vivendo agora o inverso disso. Nós estamos vendo que nós estamos caminhando para a libertação individual e planetária. Mas o sistema criou todas as instituições na Terra, todas as instituições, economia, as finanças, religião, finanças, política, economia, os presidentes, a estrutura bancária, a estrutura civil, tudo, a estrutura urbana, os currículos escolares, as escolas, os ensinos, tudo 100% foi criado pelos seres trevosos, pelos Anunnakis e seus servos, que vieram depois, os reptilianos, que vieram depois deles continuar essa situação. Vocês estudem mais sobre Enki e Enlil, que foram os primeiros seres que chegaram na Terra aqui, que acabaram tomando posse da Terra, e eles disseram: na Terra é nossa, nós vamos fazer o que quiser com o que nós temos, e nós vamos subjugar e dominar o ser humano, especialmente Enlil. O Enki já nem tanto, o Enki já era mais voltado para o lado do bem, mas ele foi expulso e permaneceu apenas Enlil, que a gente pode dizer que seria, né, o capiroto, o ser trevoso que acabou passando um pouco a sua missão. Ele tinha uma missão de fazer a Terra evoluir através do ser humano, e ele se encantou com o seu poder, sendo adorado como o Deus do Velho Testamento, né? Todos os deuses do Velho Testamento, na verdade, eram Enlil e sua prole, né? Teve Baal, Marduk, Anu e vários outros que tiveram a prole de Enlil, que acabaram dominando a Terra ao longo de milênios, desde que o mundo é mundo, desde que a gente conhece, né? Isso inclui também a história da Atlântida, e a história da Lemúria, as antigas civilizações passadas, porque eles chegaram já há 400 mil anos atrás, e incluiu toda essa história. Por isso que a Atlântica caiu, a Lemúria caiu, e agora o nosso mundo estava prestes a cair também, a ser destruído por um suposto apocalipse final. Mas felizmente nós entramos nessa era de libertação da Terra, essa era de luz, por causa da presença dos seres do bem, pleidianos e outros que estão ajudando a Terra a se libertar disso. Mas é só um pequeno adendo para você entender o panorama onde eu quero chegar, né? Então, esses seres trevosos, eles colocaram agendas para serem implementadas ao longo de milênios, porque a vida deles também é longa e são de milênios. Aliás, a vida deles é eterna, eles jamais perecem, né? Quando eles precisam, eles trocam de corpo e continuam. Então, a alma dos reptilianos, draco-reptilianos, Enki, Enlil, outros, ela é eterna. E por isso que nós estamos lidando com um ser humano com 70, 80 anos de vida, né, versus os alienígenas que vivem milhares de anos. Então é claro que eles fazem um projeto, uma agenda para 1000 anos para frente, 2000 anos. E entre essa agenda é destruir o ser humano através de todas as suas instituições. A política, a economia, o currículo escolar, os estudos, as universidades, o sistema civil urbano, o tipo de propósito, o tipo de meta, o tipo de busca, né, o tipo de vida que a pessoa quer. Tudo isso para que a gente caia nessa armadilha da Matrix através das agendas, que eles inclusive foram bem claros, a Agenda 2030, que seria implementada na Terra e já fracassou, por causa que houve a interferência dos seres do bem, seres benéficos, que é os Enki, no caso os pleiadianos e todos mais, né? Então essa agenda não vai ser implementada, mas será mostrada, né? Ou seja, eles vão dar uma palhinha, né, uma amostra do que seria a agenda, mas ela não vai ser implementada de fato, porque nós estamos nos dias finais das revelações. E eu posso dizer que a gente está muito próximo de grandes revelações serem trazidas para a Terra. Grandes revelações incríveis vão ser trazidas aí para a humanidade, para que a humanidade entenda o seu grande propósito divino, que é manifestar o Cristo dentro de nós e a nossa divindade interior. Por isso que o próprio Cristo falou, né, em João 10, sois deuses e podereis fazer obras maiores do que a minha. Então, tudo se encaixa. Agora, o Cristo veio trazer essa proposta, esse início
início da libertação da Terra, o Cristo, né? Veio há 2000 anos. Aliás, nem foi 2000 anos, foi um tempo menos, mas a gente mantém aí a palavra original de 2000 anos e pouco, né? E ele veio para trazer a boa nova da transição planetária. E nós estamos agora fazendo justamente no auge, no final da transição planetária, em que nós temos que manifestar aquilo que o Cristo pregou e pediu, que era a nossa reforma interior e a expansão da consciência, que embora a Bíblia tenha tido modificações, né? Parece que falam que foram 400 mil modificações na Bíblia pelo ser humano. Essas modificações elas tiram muitas vezes aquele potencial que o ser humano teria de atingir a sua maioridade espiritual, a sua ascensão da alma, que é o objetivo de todos nós. Então, em resumo, assim, a Terra foi tomada pelos reptilianos, pelos Anunnakis, foi tomada desde aquela época, de 400 mil anos atrás na Suméria. Nós ficamos sempre sobre um domínio deles até hoje nós temos o domínio desses seres trevosos. A humanidade foi feita de escrava, de dominada, né, por eles em todos os seus setores, e o melhor prisioneiro é aquele que não sabe que é, né? Então nós não sabíamos que é, então a gente teve agendas aí para deturpar os valores humanos, agendas para tirar a força da mulher, tirar a força do homem, tirar o nosso aspecto feminino, masculino, tirar o nosso aspecto de ser vitorioso, de filho de Deus. Então eles tiraram tudo isso através das religiões, através que a religião perseguiu muito as mulheres, né? As mulheres eram queimadas quando alguém fazia um chá de ervas ou qualquer coisa, era considerada bruxa. Então qualquer mulher que tivesse um pouquinho de dom, né, de conhecimento de natureza, de fitoterapia, era considerada como bruxa. E foram milhões de pessoas que foram à fogueira na Idade Média. Hoje ninguém fala nisso. Então a igreja sempre serviu como um dos 3 braços grandes da escuridão. Um braço é a religião, outro é a política, outro é o militar, né? Que o militar representa o Washington DC, a política representa a City of London e a parte religiosa representa o Vaticano, os 3 pilares que sustentam esses braços dos arcontes, que são representados dentro do Vaticano pelos jesuítas, que são o povo que comanda acima do Vaticano. E acima do Vaticano tem uma hierarquia, né? O Papa é apenas um figurante, tem uma hierarquia que está acima dele, que são os arcontes, né? Que são os jesuítas que dão as ordens na Terra. Inclusive tem nessa biblioteca do Vaticano, parece que 70 quilômetros de túneis, cheio de registros dos mais importantes da humanidade, que não falam sobre religião, mas falam sobre ciência, sobre despertar da consciência. E tudo isso foi escondido da humanidade, porque não havia interesse dos seres trevosos em fazer com que o homem se libertasse das amarras do domínio. Então criou-se as bengalas, né, as muletas. Você precisa de um assessor, você precisa de um pastor, de um padre, de alguma coisa para chegar a Deus, quando na verdade nós estamos habitando Deus dentro de nós. Então são várias questões que nós gostaríamos de falar aqui. Eu vou inclusive fazer um terceiro vídeo dessa parte, porque esse assunto é muito importante, é um assunto que é uma trilogia, né? São 3 vídeos que eu estou fazendo sobre o andamento da estrutura da humanidade e como nós podemos nos libertar disso. E agora na terceira parte eu vou falar sobre de fato essa agenda e como nos libertarmos dessa agenda e o porquê que o momento da libertação chegou. Então eu peço que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, né? Vai deixando também o seu joinha, o seu like aí, e assista a primeira parte e depois a próxima parte que a gente vai colocar, que é a terceira parte dessa trilogia sobre o rumo, a estrutura hierárquica da Terra e a libertação e a preparação e a vinda da Era de Aquário, que foi a proposta do Cristo desde aquela época, tá? Então vai deixando seu like e seu comentário aí, tá? Teu joinha é muito importante, você tá com a gente, tá? Um grande abraço, a luz venceu, compartilha, até o próximo.